Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animas, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Somos amigos, somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animar, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Dá-me animas, te terá tole. Seja bem-vindo ao programa Oratório de Dom Bosco, levando alegria ao seu juvenil coração. Boa noite! Eu sou o Patrick Medrado. E eu sou a Sabrina Lima. E nós fazemos parte do movimento Amici Crucis, o movimento de jovens da comunidade de Vento. Desde já, eu quero te convidar a compartilhar essa live. Curta, comente e compartilhe. E, para quem não sabe, desde o início da semana, está acontecendo o sorteio da cesta de Dom Bosco. No final, nós mostraremos toda sexta, mas a regra é a seguinte: em pelo menos 3 lives, você precisa comentar a hashtag do dia. Cada dia tem uma hashtag diferente. E a de hoje é Viva o Santo de Maria. Hoje, que é dia, nós já começamos a comemorar, nas primeiras vésperas, a Assunção de Nossa Senhora. Então, a hashtag de hoje, Viva o Santo de Maria. Comente aí. Comente para que você não fique de fora, para que você concorra a este prêmio. O nosso sorteio, como foi dito toda semana, será amanhã, no aniversário de São João Bosco. Quem será o ganhador desse sorteio? Então, se você quer concorrer mais uma vez, Viva o Santo de Maria. E que ela interceda por você, para que você seja o ganhador. E o tema de hoje, dando continuidade aos sonhos de Dom Bosco. Hoje, Sonhos de Dom Bosco, parte 3, com a nossa irmã Miriam Oliveira. Ela que tem apenas 12 anos, mas tem uma mente incrível. E hoje ela trará para a gente todo este conteúdo. Então, permaneça conosco até o final, também para que você aprenda mais sobre os sonhos. Hoje falaremos sobre o céu, o inferno e o purgatório. Então, vamos chamar ela aqui. Vamos descobrir o que São João Bosco fala sobre esses 3 temas. Boa noite, Miriam. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Patrick. Boa noite a você que está assistindo essa live. Para quem não sabe, eu sou a Miriam
e vou falar sobre os sonhos do céu, inferno e purgatório. E antes de você ir propriamente para o conteúdo de hoje, eu quero pedir sobre cada um de nós aqui, sobre você, minha querida irmã, e sobre cada um que está em casa assistindo essa live, o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo nos conceda todas as graças que necessitamos para essa noite e que ele possa inspirar os nossos corações para cumprir sempre a vontade de Deus para nós. Amém. Amém. Então, sem mais delongas, vamos lá, Miriam. Bom, para começar, vou falar sobre o céu. Dia 22 de dezembro de 1862, Dom Bosco, ele falou para os seus jovens o que tinha acontecido naquele sonho. Então ele deu algumas instruções e recomendou a eles. E falou: é um sonho que não tem comparação, não tem relações com os outros sonhos. São coisas muito estranhas, mas para os meus filhos não tem um segredo. Abro-lhes inteiramente o coração. Pensais o que quiserdes desse sonho. Aproveite o que é bom desse sonho. Quem não quiser crer, que não creia, mas ninguém jamais zombe desse sonho. Peço-vos ainda que não conteis nem comuniqueis por escrito aos que não são da casa. Eles não conhecem por intimidade e poderiam formar juízos errôneos, vendo as coisas de modo diferente do que não são da realidade. Dia 6 de dezembro de 1866, Dom Bosco ele estava em Lanzo, onde ele se encontrava no seu quarto. Dom Bosco relatava que ele não sabia em que posição ele estava, se ele estava lendo, se ele estava andando sobre o quarto, ou se ele estava em seu leito já. Ele sentia uma elevação de terreno, ele não sentia mais o chão. E logo depois ele viu uma planície toda azulada em que não tinha fim. Nela ele viu vários jardins com inesquecível beleza. Então, Dom Bosco começou a descrever o que tinha naquele belo lugar. Tinham ervas, flores, árvores e frutas que eram vistosas. Haviam também edifícios extraordinários que eram para ser construídos, um só daqueles que pareciam não ter suficiente para os tesouros da terra. De repente, Dom Bosco relata que ele ouviu uma música belíssima, de total harmonia. Eram parecidas como 1000 instrumentos tocados. Então, ele viu uma multidão de jovens. Que percorriam em direção a ele. Logo depois, ele viu Domingo Sábio, que era um dos seus filhos que havia falecido, que era um dos seus filhos que havia no oratório. E Dom Bosco ficou espantado, mas também com muita alegria. Por estar espantado e não sabia onde ele estava, ele não se atrevia em falar nenhuma palavra. Então, Domingo Sábio perguntou para Dom Bosco o porquê ele estava tão aflito. Ele questionou cadê aquela coragem que ele havia visto em Dom Bosco. Então, Dom Bosco não sabia dizer, ele estava totalmente tremo. E ele perguntou se lá era o paraíso. E Domingo Sábio, ele advertiu Dom Bosco e disse que nenhum olho humano poderia ver tanta grandeza. E ao Dom Bosco ouvir isso, ele se calou e começou a conversa deles. Para dividir mentalmente, dividimos em presente, futuro e passado.
Quanto ao passado, Domingos revela que a congregação de Dom Bosco já havia realizado muitas boas obras e que a entrada de Dom Bosco era Jardim Salesiano, e que acrescentou ainda que todos foram salesianos e bom educados. Na relação em presente, Domingos Sávio apresentou algumas flores para ele, havia rosas, violetas, girassóis, ginancianas, lírios e sempre vivas entre as flores. E Domingos Sávio falou para Dom Bosco para que ele desse para seus filhos que estavam na terra, sem exceção, que não faltasse nenhum. Então Dom Bosco questionou o porquê ele estava dando e qual era o significado dessas flores. Então Domingos Sávio respondeu qual era o significado daquelas flores. A rosa era o símbolo da caridade, a violeta da humildade, o girassol da obediência, a genanciana da penitência e da mortificação, as espigas da comunhão frequente, o lírio indica a bela virtude da castidade e a sempre viva significa que todas essas virtudes devem durar para sempre, que era um símbolo da perseverança. E o passado e o futuro indicou que Domingos Sávio falou para Dom Bosco que ele sofreria ainda mais algumas dores e que ele perderia um dos seus jovens e que aliviou Dom Bosco dizendo que eles seriam coroados eternamente e que eles poderiam encontrar a felicidade eterna. Lembrando que eu resumi o sonho de Dom Bosco porque tem várias coisas, é muito longo aquele sonho, então eu vou resumir tudo. E começando pelo purgatório, chega com uma frase de Dom Bosco. Ontem à noite, meus caros filhos, havia me deitado e não conseguindo adormecer logo, estava pensando na natureza e no modo de existir da alma. Como ela era feita e de que modo poderia encontrar-se sem falar na outra vida. E enquanto Dom Bosco estava refletindo sobre isso, ele começou a sonhar. Ele sonhou com uma estrada no qual ele conhecia uma cidade. Ele ouviu uma voz chamando o nome dele. Em ouvir alguém chamando o nome dele, olhou diretamente. Era um homem que chamava para um palácio e que Dom Bosco ainda estava aflito sobre isso. Então ele foi e então Dom Bosco ele foi até aquele bispo, até aquele homem, e que o homem apresentou aquele palácio. Nisso ele viu uma sala em que ele não sabia onde estava, então ele estava receoso e com medo daquilo. Então ele não queria entrar. Então, com advertência, aquele homem advertiu ele e falou com autoridade para que ele entrasse. Logo depois, ele entrou naquela sala e avistou um velho amigo dele, que era um bispo que havia morrido 2 anos antes. E então, ele estava entusiasmado, impaciente, então ele queria perguntar muitas coisas. Então, Dom Bosco perguntou se ele estava salvo. E o bispo respondeu que ele estava no lugar da salvação, mas que ainda não tinha encontrado o Senhor. Então perguntou Dom Bosco se ele seria salvo. Então o bispo falou que ele não sabia. Frustrado, Dom Bosco ele perguntou se os seus jovens poderiam se salvar. E ele disse que ele teria tido esperança nisso.
E completamente frustrado, sem respostas, ele falou pelo menos o porquê ele não respondia nada, se ele estava no lugar de salvação. E então respondeu o bispo: o Senhor dá a conhecer a quem quer e quando quer que eles sejam comunicados. Já a ordem, permissão para tal, a não ser assim, ninguém pode comunicá-lo aos que ainda vivem. E então Dom Bosco, frustrado, pediu para que o bispo falasse alguma coisa para os jovens, para que ele falasse em nome dele. E então o bispo falou para que eles sejam puros. E Dom Bosco ele já sabia disso. Então ele falou que seria uma coisa mais concreta. E ele falou: diga-lhes que eles sejam puros e rezem. E Dom Bosco queria uma coisa mais concreta. E ele disse que eles se confessem frequentemente e façam boas confissões. Dom Bosco, ainda insatisfeito, queria alguma coisa mais concreta. E disse: direi já que quer. Diga-lhes que tem diante dos olhos uma neblina, e quando alguém chega e vê-la, está muito adiantada. Que afastem essa neblina, como se leu nos Salmos, no me dissipa. E Dom Bosco perguntou que neblina era aquela. E o bispo respondeu: são todas as coisas mundanas que impedem de ver as coisas celestiais como de fato são. E o Dom Bosco perguntou: e essa neblina, como principalmente ela é produzida? E o bispo respondeu: assim como a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza, assim a obscuridade e a neblina são produzidas principalmente pelo pecado da imodéstia. E como uma negra nuvem desce em cima de toda a visão e impede os jovens de verem o precipício rumo ao caminho, diga-lhes, portanto, que conservem zelosamente a virtude da pureza. Então Dom Bosco falou como conservar aquela pureza. E ele disse: recolhimento, obediência, fuga do ócio e oração. E o que mais? Oração, fuga do ócio, obediência e recolhimento. Nada mais? Obediência, recolhimento, oração e fuga do ócio. Recomende-lhes essas coisas que já serão necessárias. Então que devemos buscar e tirar aquela neblina de nossos olhos, para que nós vivemos verdadeiramente a virtude da pureza. Agora eu vou falar sobre o sonho do inferno. O sonho do inferno, ele trata sobre alguns laços. Dom Bosco, já sabendo que ele teria o próximo sonho, ele já estava com medo e queria se afastar ele não queria dormir para que ele não sonhasse. Então ele começou a ler e se apoiou naquela parede, em uma parede do quarto dele para que ele não dormisse. E então, como ele estava muito cansado, não começou a resistir ao sonho. Então ele sonhou. Ele sonhou que ele estava em uma estrada profunda, que não tinha fim. Então ele viu o seu guia, e o guia falou para que ele andasse aquela estrada. A estrada era muito grande. Então Dom Bosco já estava totalmente cansado de andar, e logo depois essa estrada foi se inclinando. No que foi se inclinando, ele e o guia estavam em uma velocidade altíssima. Logo depois, Dom Bosco avistou uma caverna, e que nessa caverna havia alguns jovens próximos, sendo puxados brutalmente por uma coisa que não era visível. Dom Bosco relatou que ele não sabia o que era que estava puxando aqueles jovens.
Então, como eles estavam sendo puxados brutalmente, Dom Bosco queria ajudar aqueles jovens. E ao se aproximar daqueles jovens, ele viu bem nitidamente alguns laços. Relatou Dom Bosco também que esses laços tinham títulos próprios, e que nesses títulos haviam alguns nomes, que eram alguns nomes. Não, desculpa. Ele viu alguns laços. Como ele havia visto aqueles laços, ele começou a puxar aquele laço. Então, ele relatou que era com muito esforço que ele estava puxando aqueles laços. E então, ele começou a puxar e saiu um monstro horrendo que estava segurando todos os laços. E que Dom Bosco disse que cada laço tinha cada título, que era o laço da soberba, da desobediência, da inveja, da gula, da preguiça, da ira e entre outros. Observando ainda mais, ele viu que alguns laços puxavam aqueles jovens para a caverna com um número grande, que eram da impureza, da desobediência e do orgulho. Dom Bosco, como ele queria ajudar aqueles jovens, ele se aproximou daquela caverna e viu espalhado sobre o chão algumas facas, e que nessas facas também tinham nomes próprios. E que nessas facas haviam nomes próprios que eram a faca da meditação, da oração pessoal, da oração pessoal e que aquelas facas se representavam para cortar aqueles laços que influenciavam aqueles jovens para ir para a caverna. Dom Bosco também relatava que havia duas espadas. A primeira espada significava o Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão perfeita. E a outra, a devoção mariana, em que serviam e que o guia falou que aquelas espadas não tinham erro ao ser clamadas, e ao pegar aquelas facas, havia alguns jovens que corriam ainda mais rápido. E o guia respondeu que era o respeito humano, que ao monstro puxar aqueles laços, alguns jovens corriam mais rápido. E Dom Bosco ficou perguntando por que era assim. E ele disse que era o respeito humano. E para quem não sabe, respeito humano é esconder a verdade de alguém que poderia salvar a alma daquela pessoa. Então, o respeito humano era um dos pecados que mais influenciavam também os jovens irem para o inferno. Isso mesmo. Muitas vezes nós pecamos por conta do respeito humano, né? Muitas vezes nós acabamos pecando, ocultando alguma coisa por conta do respeito humano. Nós acabamos assumindo algumas verdades que não é nossa, que não é própria nem da igreja, por conta do respeito humano, por medo de perder a amizade, por medo de romper laços, por medo de romper relacionamentos. E muitas vezes, quando nós damos preferência a ter certos relacionamentos, quando nós preferimos ter uma amizade à nossa salvação, essa amizade foi amizade na terra. Mas pode ser que aquele seu amigo seja salvo pela ignorância e você se perca pela sua omissão. E também, isso está muito presente, né? Nós vemos muito presente a questão do respeito humano no mundo de hoje. Muitas coisas se perdem
por conta do respeito humano, principalmente a piedade, a sacralidade, até mesmo a nossa vida de oração, a gente pode perder por conta do respeito humano. Às vezes, um jovem, isso é muito comum ver propriamente acontecer com jovens, porque qual que é um dos mandamentos da Bíblia? Guardar domingos e festas. E por conta, vamos supor, aniversário da namorada daquele jovem, do namorado, ou alguma festa de família, do pai, da mãe, e aquele jovem prefere, ele sabe que vai ter a Santa Missa no horário comum, 8 horas da noite. Ele vai de manhã, mas mesmo assim, se alguém pedir para que ele fique na festa mais um pouco, ele vai ficar por conta do respeito humano, e vai deixar de cumprir o preceito. Então, isso é um exemplo de respeito humano, talvez de um modo exagerado, mas está aí um exemplo de respeito humano. E São João Bosco, ele nos ensina que é preciso, muitas vezes, corrigir os irmãos, quando de maneira... É preciso, como eu disse, corrigir os irmãos, mas de forma caridosa. Muitas vezes, nós, pelo respeito humano, como você disse, Miriam, e o Patrick também citou, nós somos pessoas omissas. Muitas vezes, nós não queremos corrigir aqueles que amamos porque temos respeito humano, mas nós preferimos ver aquela pessoa sofrer tais consequências que nós poderíamos ter evitado se tivéssemos alertado, se tivéssemos aconselhado, e não fizemos, fomos omissos. E, de certa maneira, nós contribuímos, através da omissão, para que aquele nosso irmão sofresse tais consequências, né, de seus atos. Eu cito isso só como um exemplo, né, de um remédio para aqueles que identificam em si mesmos o respeito humano. São João Bosco, como eu disse, cita que é preciso, muitas vezes, corrigir os irmãos, mas corrigir com caridade. A Sabrina tocou num ponto muito importante, porque se você só me ouvisse, você poderia pensar no extremo. Mas é importante nós procurarmos o equilíbrio, procurarmos sempre o equilíbrio das coisas. Também não é por conta, agora que você ouviu, respeito humano pode se tornar pecado, e depois você ir para um extremo. É claro que nós devemos dizer a verdade, nada menos que a verdade, mas a verdade do cristão é sempre acompanhada também da caridade. Um exemplo, vamos supor, a Sabrina está com o cabelo bagunçado, e eu digo para a Sabrina, você está muito feia. Um exemplo, isso pode magoá-la, eu disse a verdade. Isso poderia magoá-la de alguma certa forma, e poderia mexer com a autoestima dela. Mas, o que seria a caridade? Eu chegar, né, se eu for uma pessoa mais íntima ainda, melhor, né, porque eu posso chegar na Sabrina e dizer, ô minha irmã, você está com o cabelo um pouco bagunçado, eu acho melhor você dar uma penteada, ou simplesmente chegar, né, e se for possível, dar uma ajeitada ali na hora mesmo, e talvez fazer aquilo até de uma situação engraçada, ao invés de tornar desagradável. Então, isso é um ponto muito importante focarmos. A caridade, que é uma virtude cristã, pode trazer-nos a este equilíbrio, né, para nós também não irmos para o extremo. Uhum. E, para finalizar, eu vou falar só um outro ponto sobre o inferno, que Dom Bosco ele relata em outro momento que ele viu alguns demônios
se reunindo para destruir as obras salesianas de Dom Bosco, no qual ele tinha criado. Então, os demônios estavam se reunindo e eles usaram isso como alguns pecados capitais, que são as impurezas, a castidade, e que no final disso, alguns demônios discordaram e falaram que Dom Bosco já tinha preparado os seus jovens antes que os demônios os tentassem. E que eu acho muito importante esse termo, porque nós não devemos esperar a tentação vir para que nós estejamos preparados, para que nós nos desesperamos e começamos a ficar desesperados e não saber o que fazer, tendo mais brechas para o demônio entrar. No começo do programa do oratório, aconteceu bastante coisas em que nós percebemos que o demônio estava bem furioso em que falássemos sobre a obra salesiana, porque nós, a MIT, e nós, comunidade Advento, estamos continuando as obras salesianas, e que eu percebo que o demônio não quer que nós estejamos continuando e evangelizando isso. E que todos esses sonhos de Dom Bosco, ele citando que todos os sonhos significam várias virtudes que devemos pôr em prática e que devem servir para advertir e para tomar como lição todas essas virtudes, e para que nós estejamos olhando no nosso coração e vendo que se aquela virtude que nós estamos fazendo ou não. E que eu percebo que nós sejamos vigilantes e que, como eu disse, nós não possamos esperar a tentação vir para que nós nos desesperamos. Bom, Miriam, eu queria destacar uma coisa. Você falou sobre o céu e o purgatório, né? E eu percebo que nesses dois pontos é citado muito a virtude da pureza. E é uma virtude que nós já falamos bastante dela, né, neste período, e que eu quero ainda ressaltar, porque é destacada por Dom Bosco várias vezes em seus livros e também no Sonho do Céu e do Purgatório, como nós vimos, aquele bispo também falou que ele falou sobre a pureza para Dom Bosco, né? E eu percebo que o céu é feito de pessoas virtuosas, como você comentou aí no finalzinho, que nós não devemos dar brecha para o demônio e que devemos combater, devemos estar sempre preparados para vencê-lo. E é preciso lutar para conquistar as virtudes, porque o céu é feito, né, de pessoas virtuosas. E o inferno é feito de pessoas que têm boas intenções, mas não praticam nada, né? A fé precisa ser exercida. Nós, quando meditamos sobre a vida dos santos, nós percebemos que eles têm muitas boas obras, que eles tinham fé, mas também tinham ação. Fé vem seguido de ação. É preciso sempre viver aquilo que você acredita, como nós vemos na vida de Dom Bosco. Dom Bosco, ele acreditava na salvação das almas, acreditava que existia o céu, o inferno e o purgatório. E o Senhor, como nós vimos, revelou para ele, mostrou para ele. Ele, de fato, nós compreendemos agora, por ele ser um santo místico, ele visitou estes lugares. E é preciso nós, como cristãos, lutarmos também para irmos, pelo menos, para o purgatório, que já é um quase céu, porque em vários relatos dos santos, quando eles falam
que visitaram o purgatório, eles falam dos sofrimentos que lá existem, para aquelas almas serem purificadas. Como nós sabemos, no céu não se pode entrar com mancha alguma. É preciso entrar puros, puros de tudo, porque o Senhor é puro. E o purgatório é para isso, para que as almas que têm dívidas a pagar, que têm contas a acertar, porque todo pecado cometido existe consequências, e é preciso que nós soframos um pouco no purgatório para alcançarmos o céu, né? E eu quero ir para lá, e estou lutando, e quero que você, Miriam, vá para lá, e quero também que todos os que nos acompanham também cheguem a, pelo menos, o purgatório, que é o quase céu. Isso mesmo. Também tem uma questão que as pessoas fazem muito, que tem também a caridade mal feita, né? Que quando eu faço algo pensando que vai ser bom, mas acaba sendo ruim. E eu não faço nada para reparar aquilo quando eu tomo conhecimento. E tem aquela desculpa que as pessoas dão. Ah, mas eu não tive intenção, né? Eu não tive intenção de fazer isso, não tive intenção de fazer aquilo. Eu tive uma boa intenção. Mas a pessoa não faz nada para corrigir, não faz nada para reparar. E tem aquela frase popular muito famosa que é: de boa intenção o inferno está cheio. Porque são pessoas que não quiseram reparar enquanto estiveram na Terra e caíram em pecado mortal. E o pecado mortal é gravíssimo, é quase a morte da alma. E a consequência do pecado é a morte. Então, também, nós devemos tomar muito cuidado com isso, de achar que fizemos com boa intenção porque foi uma caridade, foi isso, foi aquilo, e deixar, né? Às vezes, as pessoas podem se dar muito mal, muitas pessoas podem perder a vida. Quantas pessoas você não conhece que fofocam, achando que é para um bem maior, né? Achando que, vamos supor, um marido trai a sua esposa e e outras pessoas vêm e descobrem, né? E falta caridade nessa verdade, como já tratamos anteriormente, falta caridade nessa verdade. A pessoa não vai lá falar com caridade, não vai. Talvez uma pessoa que nunca falou com a outra, né? Mas chega lá e fala: seu marido está te traindo, tá isso, tá isso. E fala: eu tive a boa intenção de alertar aquela mulher, né? Então, pode acontecer da pessoa ir para o inferno. E tratando do purgatório, o purgatório já é o céu, né? Mas nós precisamos purificar resquícios dos pecados que a gente não conseguiu pagar ainda na Terra. Quando nós confessamos antes de morrer, né? Mas às vezes não pode acontecer de você receber indulgência plenária. Quando nós confessamos e recebemos indulgências plenárias antes de morrer, né? Alguns minutos antes de morrer, nós vamos direto para o céu. Mas se não recebemos indulgências plenárias, nós vamos para o inferno, para o céu, mas antes passamos pelo purgatório. E tem uma frase de Santa Teresinha que é a seguinte: mesmo sendo chamas, né, chamas de amor. Então, não é como podemos pensar um castigo, mas sim é o amor de Deus, né? Eu lembro também, isso me fez lembrar, quando eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 4 anos, e eu fiquei muito bravo com a minha mãe porque eu estava mexendo com tinta. Eu estava mexendo com tinta, não pedi permissão, eu gostava de fazer bagunça. Daí, ela ficou muito brava comigo, porque eu tinha me sujado todo. Daí, ela me mandou ir pro banho correndo, né? Não me bateu,
mas ela pegou aquelas buchas, sabe, que tem um lado verde e amarelo, que são bem grossas, e começou a esfregar em mim, né? E eu falei, não, mãe, não faz isso, tá doendo. Mas ela precisava me limpar, né? Então, esse é o amor de Deus. Por mais que doa, nós precisamos estar limpos para habitar com Ele. Eu precisava, naquele tempo, estar limpo para poder sentar no sofá, para poder comer, para poder conviver com a minha mãe. E esse é o amor de Deus. Ele nos purifica para podermos habitar com Ele no céu, na glória eterna, né? E a glória eterna não é apenas quando pensamos em eternidade, nós pensamos logo em tempo, né? Um tempo que não acaba. Mas, na verdade, o tempo é uma criação de Deus. Ele criou o tempo nessa terra. Mas, quando falamos de eternidade, a nossa vida na eternidade é a vida plena, é a plenitude da vida. Nessa terra, nós podemos viver muitas alegrias, de estar com a família, nós temos alegria de comungar, né? E os anjos não podem comungar porque não tem corpo. Nós comungamos, nós temos a presença do Cristo em nós, quando comungamos. Então, mas nada se compara ao que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós pecamos, né? Tem até algum relato, eu não lembro se é de algum santo, que os anjos ficam inconformados quando nos vê pecar, porque eles não acreditam. Porque imagina a glória que os anjos contemplam, né? Por isso que há tamanha inconformidade, não é mesmo? Isso. Então, pense na glória que Cristo reservou para nós. A vida plena, nada comparado a esta terra, nada comparado a esta terra. Então, que deixemos de pecar, assim como Dom Bosco, que deu a sua vida para que os jovens não pecassem, lutou, gastou a sua vida inteira por isso. Só para finalizar, né? Um último comentário. São João Bosco denuncia que o demônio coloca nos corações que há bastante tempo, que a morte não chegará tão cedo e que nós temos tempo para nos convertermos e tempo para consertar aquilo que temos de pecado. Então, São João Bosco diz que devemos ter cuidado, porque nós não temos muito tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. E o inferno é para sempre e o céu é para sempre. São realidades, como o Patrick citou, realidades eternas. Então, é necessário que nós nos convertemos hoje. E como Santa Teresinha diz, nós só temos o hoje para amar, só temos o hoje para nos converter, só temos o hoje para alcançarmos o céu, para nos penitenciarmos, como São João Bosco, que só vivia de orar e de penitência, não é, Miriam? E desde já eu quero te agradecer, minha querida irmã. Estes sonhos que você trouxe para nós são de grandes reflexões para que nós possamos entender mais sobre essas realidades que são pouco faladas nos dias de hoje, principalmente sobre o inferno, né? E então é necessário que nós refletirmos, é necessário para nós refletir sobre isso constantemente, entender que não há tanto tempo assim para resolvermos as nossas pendências com o Senhor, não é? Então é preciso sempre, como São João Bosco diz, confessar e confessar, confessar como se fosse o último dia da sua vida. É esta a realidade que temos que viver todas as vezes que nós procuramos o sacramento da penitência. Então, obrigada, irmã. Você é um grande testemunho para nós, corajosa, em vir falar para tantas pessoas sobre estas realidades. Obrigada. Vamos fazer um momento de oração.
Bom, diante da relíquia de primeiro grau de Dom Bosco, né, nós vamos pedir hoje, de forma muito sincera, a todos os jovens que nos assistem hoje e que colocam, deixa que o demônio coloque em seus corações que temos tempo para pecar, temos tempo para perder tempo, né? Parece até um tramado isso. Temos para perder tempo, mas é uma realidade. Muitos de nós achamos que temos tempo para perder tempo, mas não temos. A vida real é essa vida com Cristo, é se doar, é gastar a vida com Cristo. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é para o outro. A vida de quem tem a vocação matrimonial é para a sua família. A vida do sacerdote é para o seu povo, para a sua ovelha. Não é para si. O sacerdote não se pertence. Os esposos se pertencem um ao outro, mas não é somente assim. Não no matrimônio apenas com seu querer. Então, eu peço isso a Dom Bosco nesse dia da Assunção de Nossa Senhora da Virgem Maria, que ele venha nos colocar no braço da Mãe e iluminar a nossa inteligência para estarmos atentos às realidades sobrenaturais, porque nós somos seres sobrenaturais, a qual o Senhor nos fez para viver essa vida sobrenatural, para viver a vida na balada, para viver a vida nas drogas, na pornografia. Existem muitos, mas a vida sobrenatural, Deus chama a todos à santidade, é um convite a todos, mas é uma coragem de poucos. Então, eu peço isso a Dom Bosco de forma muito sincera, a todos vocês que nos assistem, principalmente aos jovens, que venham trazer essa realidade ao coração de cada um e que venha haver conversões sinceras, entregas de vida sinceras, vocações sinceras, e que de uma vez por todas acordemos para a vida, acordemos para a realidade a que Deus nos chama. Creio que nesse mês das vocações, agosto, há muitos corações que ardem ao chamado que Deus chama, mas há muita resistência, há muita covardia. Então, que penetração de Dom Bosco, que haja uma entrega total no coração de cada um, uma resolução de vida sincera, uma entrega de vida sincera, porque a nossa vida não nos pertence. São João Bosco, rogai por nós. A nossa vida é um brevíssimo segundo, já nos diz Santa Teresinha. Também existe aquele salmo, né? Uns vivem até 70, mais fortes, podem viver até 80, mas a vida é vento que passa, nada fica. E também tem uma frase do Monsenhor Jonas Abib, que diz que as nossas obras sempre nos acompanham. Se eu não me engano, ou é do Padre Belo, ou é do Monsenhor, mas essa frase é muito importante. As nossas obras nos acompanham. Tanta gente perde tempo lutando para ter um bom emprego, lutando para ter uma boa casa, mas a vida passou. E o que fica é o amor. É o que nós fazemos com amor e com pureza de intenção. Bom, a hora já vai passando, já está ficando perto, se aproxima o horário de encerrarmos. Então, antes de encerrar, nós queremos dar alguns avisos. Amanhã, a nossa última live é especialmente sobre a vida de São João Bosco. E nós vamos encerrar com chave de ouro com o nosso lindo formador, Antônio Conceição. O convidado mais esperado da semana. Ele que vai trazer
um conteúdo maravilhoso, que é a profecia do método Dom Bosco. Maravilhoso. Se você ficou curioso, venha participar conosco amanhã. E você, querido jovem de 12 a 30 anos, entre em contato com a nossa secretaria, nós estamos esperando por você todos os dias, para que você venha conhecer o nosso movimento Amite Crucis, que você também venha a ser um amigo da cruz e um amigo de Maria. Nós também vivemos a nossa devoção à Santíssima Virgem. Então, venha conhecer a nossa obra, venha conhecer o nosso movimento. Se você está em casa, neste momento de pandemia, né, muitos ficam no ócio, muitos perdem, acabam aposentando da fé, né, porque perdem, como param de ir à igreja, perdem alguns costumes de oração, perdem o costume de rezar, até mesmo as orações litúrgicas da igreja, que é os ofícios, perdem o costume de rezar até o próprio terço, né, que é uma oração devocional. Então, se você está em casa, eu quero te fazer um convite, jovem. Você que está deixando o tempo passar, se você está sem fazer nada, se você procura um amigo, se você procura uma santa amizade, né? Nós não somos perfeitos. Claro que nós não somos perfeitos, nós temos muitas limitações, mas estamos em busca da santidade de forma sincera, né? Muitos de nós sofremos tentações, todos nós sofremos tentações, mas unidos, né, neste movimento, nos aconselhando, cada um dando força para o outro, seguindo a santidade, assim nós conseguiríamos chegar ao céu. Então, venha fazer parte desse movimento, deixe de perder tempo, anote o número da nossa secretaria, com certeza tem alguém te esperando neste momento. Se você, pai, você, mãe, tem um filho, uma filha, você também que é tio, tem um jovem na família, indique o Amite Crucis, né, para esse jovem, para que ele venha fazer parte, sem compromisso nenhum. Se você quer conversar, não tem problema. Se você quer chorar, não tem problema. Mas venha conversar conosco. Nós estamos em busca da santidade. No mundo você não vai achar essas amizades. E de quem será essa sexta? Amanhã será o nosso grande sorteio. Então, continue aí comentando a nossa hashtag de hoje. Isso mesmo. Viva o Santo de Maria e que ela rogue para que você ganhe. E de quem será essa sexta? Não sabemos, só Deus sabe. Então não perca de forma alguma. O dia de amanhã vai estar incrível. Nós já estamos preparando tudo aqui, o conteúdo vai ficar muito bom. O que temos nessa sexta? Na sexta temos um quadro exclusivo com a imagem de São Francisco de Sales, imagem 2D, né? A imagem de fotografia. Este livro maravilhoso, você quer aprender um pouco mais sobre Dom Bosco, presente de Deus para a juventude, né? Você pode ler. Também você terá um belo livro para testar para algum jovem, né? Porque nós somos, né? Então nós vamos fazer outros discípulos. E quando aprendemos uma coisa, passamos para frente. Então você terá um ótimo conteúdo aí. Também temos o texto de Dom Bosco, para que no dia de amanhã, solenidade da Santa, você reze junto com Dom Bosco, a Virgem Maria. E também uma bela caneca exclusiva, você não vai achar em lugar nenhum essa caneca, pode procurar somente na loja de venda. Mas se você quer ganhar, não quer pagar nada, participe do sorteio. Você terá uma bela caneca para tomar seu refrigerante com água. E também
Hoje falamos sobre o céu, inferno e purgatório de Dom Bosco. Eu quero indicar este livro para você, que foi essa obra que usamos hoje como base. Claro que fizemos outras pesquisas, mas essa é a principal. Céu, Inferno e Purgatório de Dom Bosco, que está na loja Advento, no site da loja Advento, se você quer. Vai lá, lojaadvento.com.br. Também temos este belo livro, que fala não somente dos sonhos, mas de toda a mística de Dom Bosco. Para quem não sabe, nós falamos de sonhos, porque são muitos e o tempo é pouco. Mas Dom Bosco teve muitas outras místicas, como bilocação, sonhos. E se você quer saber de forma profunda isso, vai lá na loja de Advento e adquira já o seu livro. E também tem um outro livro que eu quero indicar. Eu não estou com ele aqui neste momento, eu acabei esquecendo, mas tem lá na loja de Advento também. O Sonho dos 9 anos. Conta um pouco da infância, mas de forma muito profunda. Eu não lembro de ter visto uma biografia ser tratado daquela forma no início, com tanto detalhe. Então, e também o sonho é contado com muito detalhe. E esse livro foi escrito por um padre salesiano. Então, se você quer aprender mais, adquira já o seu livro. E também entra neste momento, a encerrar esta live, às 22 horas, teremos o início da Quaresma de São Miguel. Então, não perca a Quaresma de São Miguel. Estaremos, neste momento, na live já. Aqui, ó, trouxeram Os Sonhos 9 anos de Dom Bosco. Belo livro, escrito pelo padre João Mendonça, salesiano de Dom Bosco. Tem algumas imagens do quarto de Dom Bosco, da casa dele, então é muito legal. Dando continuidade, ocorrerá agora o início da Quaresma de São Miguel. Será do dia 15 até o dia 29, exceto aos domingos, porque é o dia do Senhor, nós não fazemos penitência nesse dia, mas terá todo dia a live da Quaresma de São Miguel às 10 horas da noite, lá na página da comunidade Advento. Então, não perca por nada. Não saia daí. Reze com a gente a Quaresma de São Miguel. E vamos ficando por aqui. Eu não vou dar falar das redes sociais, para que você não se esqueça da Quaresma de São Miguel. Você fique com a Quaresma na cabeça, coloca o celular para despertar. Se você ainda não viu a página da comunidade Advento, corre lá, se inscreva, curta, na verdade, curta a página da comunidade Advento, para quando começar a live da Quaresma, você receber a notificação do seu telefone. E também, se você achar que vai esquecer, coloque a live e não perca a Quaresma de São Miguel com Miriam, um beijo, meu amor. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Você também, um beijo para você e que você tenha uma ótima noite conosco na novena de São Miguel. Então, nós ficamos por aqui. E até amanhã. Mesmo, não perca a live de amanhã do programa Oratório de Dom Bosco. Dá-me ânimas. Tchau, boa noite. Fique com Deus. Beijo. Dá-me ânimas. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz.
é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animas, ceteratole. Dá-me animas, ceteratole. Somos amigos. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Somos amigos da cruz, somos amigos de Deus. Dom Bosco é para nós um sinal do amor verdadeiro a Deus. Dá-me animar, ceteratole. Dá-me animar, ceteratole. Dá-me animas, ceteratole. Dá-me animas, ceteratole.